Olha como essa frase vai se encaixar perfeitamente na nossa vida. E sabeis a diferença daquele que serve ao Senhor e daquele que não serve. Sabe o que Jesus disse? Que no tempo da seca que Elias profetizou, o profeta só foi para uma viúva, em milhares, em muitas, em milhares. O profeta só foi para uma, por quê? Porque havia fé, porque aquela viúva servia ao Deus vivo. É, ao Deus vivo. E ela tinha uma promessa e ela tinha uma ordem dentro da promessa. Qual era a promessa? Que ela alimentaria um profeta. Às vezes, talvez ela pensou até que o profeta seria o filho dela. É, mas Deus falou: não, você vai alimentar um profeta. Alimentar um profeta, e aí ela se pega em um dia catando cavaco. Cavaco é resto de madeira, porque se ela era viúva, não tinha quem cortasse lenha para ela. É, então ela tinha que pegar cavaco. Talvez se ela tivesse um machado, mas ela não tinha nenhum marido e nenhum machado, ela era viúva. Então ela tinha que pegar cavaco. E cavaco de madeira é madeira ruim. É, madeira quando você queima, faz fumaça. É. E aí, quando ela fazia lá o foguinho dela para fazer o alimento, fumaça, todo mundo falava lá, viúva, ligando o fogão dela com cavaco. Olha a fumaceira que tá fazendo. Anunciava o estado de miséria dela. É. Anunciava o estado de miséria, mas ela tinha uma promessa com uma ordem. Se ela ia alimentar um profeta, ela ia ter alimento. Mas ali ela estava catando cavaco porque ela ia fazer o último alimento para ela e para o filho comer e depois eles iam morrer. Deus sabe exatamente a hora certa de chegar. Deus sabe exatamente o que você precisa. E sabe o que aquela viúva precisava? Ela precisava de um provedor. Por quê? Porque a provisão dela alimentícia tinha acabado. E a provisão dela de fé estava acabando. Porque se ela tinha promessa com uma ordem, promessa de abundância para alimentar um profeta, e ela estava fazendo a última comida para ela e para o filho para depois eles morrerem, então ela estava vivendo do resto de tudo. Do resto de tudo. E Deus sabe exatamente chegar na hora certa. E é exatamente na hora certa que ele vai chegar na tua vida. Mas para isso tem que o quê? Tem que manter a fé, ainda nem que seja um restinho. Tem que manter a fé. E ela ficava ali, ó, encucada, penso eu. Vou catar esse cavaco, o que aconteceu com a promessa? De repente catou o cavaco, olhou assim, um homem falou: me dá um copo d'água. Água é latinha. Água é latinha. Você sabe o que representa água, né? A fonte viva. O nosso Cristo. Era a fonte viva. Água é latinha. Tanto é que ela não falou nada. Ela virou as costas para ir buscar o copo d'água para trazer para ele. Mas a hora que ele falou: ó, espera um pouquinho, mas traz um bolo pequeno para eu comer, coloca aqui na minha mão. Aí ela falou: opa! O senhor não tá vendo a minha condição? Ela fez igual aquele homem do tanque de Bethesda, né? Você não tá vendo a minha condição? Eu tô aqui, ó, catando esses últimos cavacos, 2 cavacos, um para mim e um pro meu filho. Nós vamos fazer o último alimento e nós vamos morrer. Aí, o que aconteceu que fez aquela mulher mudar de ideia? Algo que na oração dela, Deus, da intimidade dela, uma palavra que o profeta falou, fez ela mudar de ideia. Algo que na intimidade da oração dela, ela e o Abba, ela e Deus falavam. E aquele homem falou assim: faz para mim primeiro. Santo, santo é o nome do Senhor. Queridos, aquela frase, faz para mim primeiro e depois faz para você e para o seu filho, ativou a fé dela. Porque acredito
eu, na minha liberdade poética do Espírito Santo, pregando para você. Acredito eu que na intimidade dela com o Abba, o pai sempre falava para ela: tudo que você for fazer, faz para mim primeiro. Eu sou dono das primícias. Tudo que você for fazer, você faz para mim primeiro. E eu acredito que a hora que aquele homem falou para ela, vai, faz para mim primeiro, ativou a fé dela. E ela foi correndo para casa, acendeu o cavaco, fez o pão, levou para o profeta. E aí o milagre aconteceu. O milagre aconteceu. E ainda o profeta falou para ela assim, ó, quer saber onde está isso? 1 Reis 17:14. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia que o Senhor der chuva sobre a terra. E ainda deu uma ordem com uma promessa. Renovou a promessa. O milagre tinha chegado com mais um renovo de promessa. E o que ela teve que fazer? Crer, praticar. Às vezes nós cremos na palavra, mas nós não praticamos. E o mistério do milagre está em praticar e não desfalecer, ainda que seja do resto. Ainda que catando o cavaco, ainda que fazendo um Pai Nosso no meio, você esquece do que você está orando, você volta de novo, você dorme ajoelhado. Não está entendendo o que Deus está falando? Não pode desistir. Não pode desistir. E o que aquela mulher precisava? Porque a provisão dela tinha acabado. A provisão daquela mulher tinha acabado. Ela precisava de um provedor. Por quê? Porque o homem é provedor. E a mulher é o quê? Multiplicadora dos bens. Dos bens de quem? Dos bens do Senhor. Às vezes você está entendendo assim, mas eu não quero o homem. Eu não preciso de homem. Mas de Deus você precisa. Do Todo-Poderoso. Então, o Deus Todo-Poderoso, mediante a tua fé, ou ele envia alguém, ou ele mesmo provê para você. Aí você tem que reconhecer a semente, não comer a semente. É profundo, né? É para você ouvir esse vídeo aí, ó, até tua cachorra funcionar. Vai, volta, envia, grava, guarda e salva. É para ouvir, é para entender, deixa entrar. Se Deus está falando com você, salva o vídeo para você ouvir mais, porque tem detalhes. Então, aquela mulher, chegou um provedor na vida dela. O que ele proveu? Proveu uma palavra de fé. Entregou para ela uma palavra de fé, onde ela deu para Deus primeiro as primícias, onde ela deu glória a Deus, aleluia, onde ela reconheceu que não era o homem, que não era o profeta, que era Deus. Embora que mais tarde ela fale isso para ele, agora eu reconheço que realmente você é profeta, quando ele ressuscita o filho dela que vem a óbito. É. E ela ainda diz, o Senhor vem cobrar as minhas iniquidades? E aí o profeta ressuscita o filho dela. Completa. Ele completa a obra. A obra de Deus é completa na tua vida. Então você precisa de uma palavra provedora hoje. E é essa palavra aqui, ó. A farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará até o dia que o Senhor der chuva sobre a terra. Alguém pode falar assim, eu não estou sentindo falta de alimento, mas é alimento espiritual. Então, a palavra de provisão chega hoje na tua vida, porque você é mulher multiplicadora daquilo que Deus coloca na sua mão e no seu coração. E o homem provendo também se fartará daquilo que ele proveu, através da multiplicação da mulher sábia que edifica o lar. Amém?